apresentar a capacidade que o laboratório de fluidos tem para contribuir, né, com o LRAP. Então, eu trabalho aí meu e da Mônica. Aí, de novo, uma apresentação. Eu sou a Anete Coelho, eu sou graduada em Química Industrial, mestre em Química Analítica pela PUC. Sou uma profissional aí que fui focada na parte de análise instrumental, principalmente em cromatografia, toda a minha trajetória profissional. Trabalhei na Companhia de Cigarros Souza Cruz, foi meu primeiro emprego. Depois fiquei 14 anos fazendo análise antidoping como responsável técnica, gerente técnica do Jockey. E depois mudei de área, assim, bruscamente, entrei na área de petróleo e fui trabalhar na Schlumberger com caracterização de óleo e gás, né? Mas utilizando todo o meu conteúdo aí de conhecimento com cromatografia, que não foram poucos anos. E aqui no LRAP, por conta disso, né, vim desenvolver esse trabalho de montar o laboratório e ficar à frente como responsável dessa parte de análise de fluidos. O escopo do laboratório é a caracterização de fluidos complexos, né, como óleo, gás condensado, óleo condensado, gás e salmoura. Então, mostrando aí um pouquinho o laboratório, né, eu trouxe a foto dele aí para vocês, para quem não conhece. O laboratório de fluidos ele foi montado e equipado com foco na caracterização de fluidos complexos que estão envolvidos nas interações fluido-fluido, fluido-rocha e entre outras interações, né, que possam ter. Então, análise de óleo morto, gás natural, CO2, injeção de água, salmoura, água de injeção, salmoura, polímeros e outros óleos minerais. Só trouxe uma informação de diferentes tipos de óleos, né, que a gente tem desde óleo condensado até óleo bruto. Então, a gente tem realmente uma gama muito grande aí de conhecimento que tem que ter dessas amostras. A caracterização, ela envolve, né, a compreensão completa do fluido do reservatório, como composição química e propriedades físico-químicas. Com esse conhecimento é possível a gente prever, né, o comportamento do fluido durante as etapas de exploração, de produção do petróleo e como nas nossas pesquisas também, né? Então é importante para seguir uma pesquisa de PVT, seguir uma pesquisa de petrofísica, uma pesquisa de core fluid, é importante você conhecer o petróleo e caracterizar esse óleo, essa salmoura, enfim, o que está sendo utilizado na pesquisa. Então, começando aí, eu vou passar rapidamente pelas metodologias, né, pelas análises que a gente tem no laboratório, começando aí pela cromatografia. Então, o que a gente tem? Um cromatógrafo da Agilent com detetor de FID, que é ionização de chama, e ele é dedicado para análise de óleo, né? Condensado ou óleo bruto. E o que é o resultado, né? É a determinação da composição do fluido em percentual máximo, do C31 ao C36, ao C35, e aí a fração de betexes e os mais pesados, ou C30 mais ou C36 mais, dependendo de como queira esse resultado. Aí no meio ele a forma, né, o resultado do cromatógrafo, ele gera esse cromatograma, que seria uma filinha de picos, né, de componentes que são cromatografados por uma coluna cromatográfica de separação. E o resultado ele vai sair uma tabela de percentual máximo de cada componente. O outro cromatógrafo da Agilent também, basicamente ele é igual ao outro, assim, detalhes de modelos diferentes, mas faz exatamente a mesma coisa, só que ele é todo adaptado para fazer análise de gás. Então, ele tem um detetor o FID e o TCD, uma ionização de chama, o outro é condutividade térmica,
e ele analisa misturas gasosas e hidrocarbonetos leves. E o resultado de saída dele vai ser a determinação de hidrocarbonetos leves lá do C1 até o C15, CO2, oxigênio, nitrogênio, óxido de carbono também, e H2S, se fosse o caso, só que a gente aqui não está preparado para fazer análise de H2S, mas seria possível fazer. O final dele vai ser em percentual molar e percentual mássico, e os dois cromatogramas de saída, na verdade eu tenho dois aqui, porque esse tipo de análise ela é feita em duas colunas cromatográficas, e por isso ele sai dois resultados, né? Um de uma coluna cromatográfica, outro para outro, mas o resultado final é a junção disso tudo. Só observando ali a forma de injeção do gás, que a amostra ela tem que vir condicionada ou numa piston-cell ou numa garrafa pressurizada, e todo o sistema de injeção de amostra vai ser feito por válvulas. O outro cromatógrafo que nós temos é um cromatógrafo líquido, né? Cromatografia líquida, que é o cromatógrafo para fotografia de íons. E o que a gente basicamente faz com ele é a composição de salmoura. Ele é da Metron e ele determina íons e cátions numa solução salina, enfim, solução aquosa. O resultado dele é a concentração em ppm, e é possível analisar cátions e ânions como fluoreto, cloreto, brometo, nitrato, fosfato, sulfato, lítio, sódio, potássio, cálcio, magnésio. Ele tem capacidade para fazer outras análises, no entanto, hoje ele está configurado para esses cátions e ânions, por conta de coluna cromatográfica e fase móvel. O resultado de saída também é um cromatograma, e para o cliente a gente vai dar uma tabela com os componentes e suas concentrações. O exemplo ali é só um comportamento de lítio numa salmoura pós-core flood, né? A outra análise é a determinação do peso molecular por criogenia. O equipamento, esse equipamento é chamado 5009 do Crayet, e a aplicação dele é para analisar, né, medir a massa molecular, peso molecular, de componentes de óleo ou de qualquer outro hidrocarboneto em solução de xileno. Ou também pode ser feito medidas para soluções aquosas, compostos em soluções aquosas. O relatório de saída, aí a apresentação dele para vocês. A outra análise que é muito solicitada aqui, né, é a densidade. Densidade, a gente tem duas formas de medi-la. Uma delas é esse densímetro da Mettler, onde a gente pode variar uma temperatura aí de 15 graus aí está 60, mas na verdade é 90 graus. O bom desse equipamento é que o uso de pouca quantidade de amostras e litros a gente consegue fazer a análise. A medida de densidade capilar, né? Então é o volume suficiente para encher o capilar para efetuar a medida, e o resultado é muito rápido, é uma análise muito rápida de ser feita. Ele pode determinar em múltiplas temperaturas, então com isso a gente tem curva de densidade versus temperatura. Além disso, ele também dá gravidade específica, grau API, Brix e percentual de álcool, dependendo da solução aí da amostra que está sendo medida a densidade. O nosso relatório de saída, a gente sempre que pode coloca informação a respeito da ASTM que é seguida, né, do método, informação de equipamento e detalhes da metodologia. Os nossos critérios de qualidade para validar os resultados, e os resultados finais ali no final, sempre com desvio padrão também. A outra forma que eu falei que tem de medir densidade, né, seria com esse viscosímetro da Anton Par. Esse modelo aí, ele vai de temperatura de menos 60 graus a mais 135. Ele mede viscosidade dinâmica e cinética, nessa faixa de
de viscosidade, e a faixa de densidade dele de 0,6 gramas por centímetro cúbico a 3. A desvantagem dele é que ele precisa um pouquinho mais de amostra, já que ele está fazendo densidade e viscosidade, então ele passa por 2 capilares, e com isso a gente precisa ter pelo menos assim uns 5 mililitros, de 4 a 5 mililitros para fazer essas medidas. E a outra desvantagem também é que nós não podemos fazer análise com salmoura nele, né, que ele acaba danificando o equipamento. As medidas também podem ser feitas em várias temperaturas, gerando curvas de densidade versus temperatura para densidade para viscosidade. Bem, viscosidade por reologia seria outra forma de fazer medidas de viscosidade, um reômetro da Anton Par, até a faixa de temperatura. Esse equipamento pode ser feito com pressão também, no entanto, a gente não está ainda habilitado a fazer, né? Precisamos fazer alguns ajustes para a gente trabalhar com ele em pressão. E análise de óleo, salmoura, óleos minerais, soluções aquosas, enfim, é bem abrangente da curva de viscosidade versus temperatura. A determinação da TIAC, né, esse equipamento, que é um microcalorímetro DSC, a aplicação dele é para óleo pesado, óleo recombinado, gás natural, gás condensado e outras amostras sintéticas. O resultado dele, né, o que ele dá para a gente, seria a temperatura de aparecimento das parafinas, curva de precipitação de parafinas, ponto de nuvem, orvalho, e tem outro, dew point, né? Ponto de bolha, ponto de nuvem, ponto de orvalho. Análise de SARA, passa direto. Determinação de ácidos totais e bases total e Cal-Fischer, mas assim, o equipamento é o mesmo, esse titulador da Metron. Esse equipamento é o titulador, os nossos resultados de relatórios de análise vêm sempre com as informações a respeito das ASTMs seguidas e dos procedimentos, assim, particularidades dos procedimentos. Eles geram concentração em percentual. Por último, eu vou falar para vocês um pouquinho sobre cromatografia gasosa com detetor de massas, que é um equipamento que a gente ainda não está gerando nenhum resultado com ele. Assim, ele foi instalado, foi testado, mas na verdade eu ainda não implementei nada de análise nele. Qual seria a diferença, né, desse equipamento para o cromatógrafo gasoso que a gente faz, né? Ele poderia fazer a mesma análise de óleo que eu faço hoje com o detetor. No entanto, ele dá características dá informações a respeito da estrutura de cada componente, né, pela espectrometria de massa. Então, ele vai gerar o mesmo cromatograma, só que esses cromatogramas, eles trazem cada componente separado ali na coluna, além do tempo de retenção e da magnitude do pico, ele ainda dá informações a respeito da quebra dessa molécula por espectrometria de massa. E o que as vantagens, né? Uma maior eficiência de separação. Esse equipamento ele melhorou muito o tempo de análise que a gente faz hoje pelo outro cromatógrafo. Ele diminui bastante o tempo de análise, ele é bem mais eficiente na separação e no tempo de análise. Ele permite obter informações sobre a estrutura molecular dos compostos separados, né? A aplicabilidade dele em estudos de geoquímica é muito grande, e ele permite identificação de biomarcadores, que são umas análises assim, de impressão digital do óleo bruto. Nada disso eu já pratiquei e fiz em outros lugares, mas estamos dispostos aí a desenvolver bastante trabalho com esse equipamento. Com isso eu finalizo a minha apresentação, estou à disposição para
para perguntas. Oi, Anete, obrigada pela apresentação. A gente tem 3 minutos para perguntas e discussões. E aí me veio uma dúvida, porque assim, eu trabalhei muito tempo com biodiesel, por exemplo, né, que também é uma mistura que a gente não tem conhecimento da massa molecular. O CRAET seria capaz de medir peso molecular desse tipo de mistura também? Que biodiesel, por exemplo, é mistura de ésteres. Ou ele é só para mistura de hidrocarbonetos? Ou qualquer... Não, ele é aplicado a qualquer substância, né? O que tem que ser adaptado é, primeiro, em que ele é solúvel, né? O que você quer medir, ele tem que ser calibrado com o mesmo solvente de diluição da amostra. Então, assim, o nosso, para óleo, né, a gente está diluindo em chileno e calibra com chileno, mede com chileno. Então, se for uma solução aquosa, a gente calibra com a água e açúcar, sal, sei lá, o que for, está dissolvido na água e a medida vai ser feita em água. E a outra coisa são os calibradores. Então, a gente precisa ter compostos, né, que tenham pesos moleculares próximos do que a gente está querendo determinar para poder calibrar. São essas adaptações que tem que ser ajustada para fazer. Só queria complementar coisas que Tiago discutiu já com a Anete, que, por exemplo, tradicionalmente, a gente está acostumado a determinar o peso molecular por cromatografia, certo? Lá por as correlações. Mas aquele equipamento de criogenia, ele fornece uma informação. Pode ser que ele não seja muito acurado, muito moderno, mas acho que é um equipamento muito bom e que, na verdade, ele se mostra o peso molecular do óleo. A cromatografia como tal, não. Por quê? Porque ela está feita de correlações, de tabelas, de outro tipo de dados experimentais, de um banco de óleos, certo? Eu já vi, já também a gente percebeu que nos óleos que a gente tem hoje no laboratório, o valor do peso molecular que mostra a cromatografia é bem diferente ao peso molecular que mostra o equipo de criogenia. Por quê? Porque aquelas correlações foram feitas para óleos netamente parafínicos. E o que mostra alguns experimentos, alguns testes ainda não muito conclusos, é que certos óleos que a gente tem no laboratório não são netamente parafínicos, certo? Então, por isso pode existir uma grande discordância entre certo tipo de determinação de pesos moleculares. Aí a gente está tentando estudar isso, a Anete está começando a montar outro cromatógrafo, a gente vai tentar entender um pouco mais, mas de fato, por exemplo, esse equipamento, em minha opinião, ele é bom, só que a gente tem que ter senso de que para que sirve uma coisa e para que sirve outra coisa. Então, eu acho que o laboratório tem coisas muito boas, hoje em dia a gente tem coisas muito boas para começar a estudar todos os óleos que a gente tem. Já vimos que a gente vai ter que aplicar outros tipos de metodologias, não metodologias tradicionais, vai ter que ir um pouco mais além disso. Eu queria fazer mais um comentário geral, que eu sempre fico muito impressionada com a capacidade e a infraestrutura do LRAP nessas apresentações. Eu acho que a gente conseguiu identificar em todos os grupos que é um laboratório muito bem equipado, em que, pelo menos na Fluidos ali, 90% dos equipamentos estão em operação, comissionados, tendo mão de obra qualificada para trabalhar. Então, dá um suporte para os outros laboratórios muito, muito grande.